Tô. Muito bem, estamos aqui na continuidade da nossa disciplina de Direito Tributário. A aula passada nós paramos nos princípios ou normas constitucionais de direito tributário, especificamente em relação à limitação do tráfego, né? Dando continuidade, então, à disciplina, nós temos a norma constitucional que especifica a não cumulatividade dos tributos, mas essa não cumulatividade ela se aplica de forma específica, tá? Para alguns tributos. Esse princípio ele tem uma aplicação para o IPI, né, Imposto sobre Produtos Industrializados, de competência da União Federal, e em relação ao ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, de competência estadual. Além disso, esse princípio ele se aplica ainda em algumas situações em relação às contribuições sociais, a espécie tributária das contribuições, né, como a gente já discutiu nas nossas aulas passadas, tendo o governo federal criado PIS/COFINS na sistemática cumulativa e PIS/COFINS na sistemática não cumulativa. Todos esses tributos, eles primam, né? Eles têm como base normativa inicial a não cumulatividade, mas não significa que na prática acaba que esses tributos possuem aí algumas ineficiências fiscais, principalmente relacionadas ao ICMS, tendo em vista que nas operações envolvendo o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, nós temos aplicação a depender da origem, a depender do destino, a depender do conteúdo de importação de mercadorias, alíquotas diferentes em relação a esse imposto. O que acaba dentro de uma operação comercial ou industrial de várias empresas de diversos setores, acontecendo acúmulo em relação às suas operações. Já o IPI, como ele tem uma alíquota geralmente um pouco mais padronizada, não com tantas variabilidades, existe também situações de cumulatividade de créditos de IPI, mas são situações menos presentes, né, em relação às atividades empresariais do que se comparado com o ICMS. Esse sim, um tributo bastante complexo, com muitos problemas, muitas ineficiências. O PIS/COFINS tem uma sistemática também não cumulativa, mas também não é o que a gente chamaria de não cumulatividade ideal, tendo em vista as possibilidades de crédito serem taxativas em relação à legislação federal. De qualquer forma, nós temos na nossa legislação tributária, somente nas normas constitucionais, a especificidade da não cumulatividade para alguns tributos. Temos ainda a seletividade. Ele é uma norma constitucional decorrente da capacidade contributiva e da isonomia. E aplica-se obrigatoriamente em relação ao IPI de forma facultativa ao ICMS, estabelecendo que a alíquota desses impostos, né, tanto o IPI quanto o ICMS, será inversamente proporcional à essencialidade do produto, ou seja, obrigatoriamente para o IPI, né? O que significa isso? Significa que quanto mais essencial o produto, em termos de necessidade da comunidade ou necessidade empresarial, menor seria a alíquota do IPI e facultativamente essa seletividade seria aplicada ao ICMS. Também, quanto mais importante o produto, né, ou serviço para a população no geral, ou para as empresas, enfim, em tese, deveria se respeitar a seletividade, sendo menor a alíquota do imposto.
Esse princípio também, ou norma constitucional de seletividade, ela é não aplicável. Vamos dar alguns exemplos em relação ao IPI. O IPI, ele tem alíquota zero, por exemplo, em produtos farmacêuticos, tendo em vista a sua necessidade para a população no geral, né? O medicamento é essencial, não tem muita discussão. O grande problema é que diversos insumos utilizados pela indústria farmacêutica, a produção de medicamentos, são tributados pelo IPI. E aí você não tributa o medicamento propriamente dito, ou aquela matéria-prima essencial na produção do medicamento, mas tributa com IPI todos os demais insumos que são utilizados na indústria farmacêutica, que faz com que o IPI embutido no produto farmacêutico seja extremamente elevado em comparação com outros produtos que não sejam essenciais. Por exemplo, perfume ou produtos que são considerados, entre aspas, supérfluos, né? Com relação ao ICMS, é a mesma coisa. A gente teria aí um indicativo de seletividade, mas a grande realidade é que a incidência tributária do ICMS nos produtos mais essenciais, nós identificamos alíquotas bem elevadas. Por exemplo, energia elétrica. Lá em Minas Gerais, a alíquota do ICMS sobre energia elétrica é 32%, enquanto os demais produtos são 18%, o que já nos dá os indicativos de que o governo estadual ou federal, enfim, acaba tendo uma carga tributária muito elevada sobre produtos essenciais. Tem alguns estudos que demonstram essa questão, principalmente do IPI, da seletividade do IPI, no qual chega-se a comprovar que o IPI não respeita a seletividade, né? Ou seja, quanto mais essencial o produto, em tese, menor deveria ser a alíquota do IPI. E para o ICMS, seria, na verdade, um indicativo, né? Quanto mais essencial o produto, menor a alíquota do ICMS. Isso decorre de uma lógica do nosso governo, governo, quando eu digo federal, estadual, municipal, por produzirem uma incidência tributária muito elevada no consumo. Nós temos uma tributação menos elevada na renda, menos elevada no patrimônio, mas nós temos uma opção nos nossos governos de tributar majoritariamente o consumo, comparado com outras fontes de arrecadação. Bom, aí vocês podem perguntar, professor, vocês não fizeram essa pergunta, mas eu estou fazendo, né? Professor, mas por que os nossos governantes optaram em tributar mais o consumo do que a renda e o patrimônio, por exemplo? Bom, por uma situação muito simples, né? Se a gente pega alguns dados estatísticos, nós temos informações, por exemplo, que aproximadamente 6% dos CPFs ativos declaram imposto de renda. Eu digo declaram, tá? Não estou falando pagam. 6% dos CPFs ativos declaram imposto de renda. Imagina qual que é o percentual disso que efetivamente paga alguma coisa de imposto de renda. Também não vai ser representativo, né? Então, nós temos um grande problema. Se eu quero atingir algum nível de arrecadação no território brasileiro, eu tenho que acabando por optar por algo que me represente alguma arrecadação. E consumo não tem jeito, né? Consumo, independentemente da sua situação econômica, independentemente da sua posição atual dentro da sociedade, se você tem um emprego fixo, se não tem, não importa, você será obrigado a consumir alguma coisa. E dessa forma, é a opção que o governo tem. É a única forma de arrecadação.
que no nosso país prima pela não formalidade. Nós também somos um sistema muito pouco bancarizado, então temos pouco controle em termos de trânsito de recursos financeiros, o que acaba não tendo outra saída para os nossos governantes a não ser tributar excessivamente o consumo. Acaba sendo a única forma de arrecadação. É por isso que nós temos aí uma tributação sobre o consumo bem elevada se comparado com países desenvolvidos, como os Estados Unidos, como países europeus que acabam primando pela tributação sobre a renda e abonando mais o consumo. Não vejo a curto, médio e longo prazo uma solução para isso. Não acho que os nossos governantes vão passar a alterar a sua base de tributação, reduzindo a tributação sobre o consumo, respeitando aí a seletividade que nós estamos discutindo, para passar a tributar mais a renda. Porque essa substituição não é possível. Não é possível tendo em vista que nós não declaramos imposto de renda, nós não pagamos imposto de renda e nossa informalidade no mercado ainda é muito alta. Não vejo mudança significativa a curto, médio e longo prazo. Em termos de estudos tributários e estudos econômicos, fica mais claro que tributar a renda mais excessivamente do que o consumo é mais eficiente. Mas, de novo, não é a nossa realidade dentro do território brasileiro. Muitas vezes eu vejo aí nos jornais, vejo aí na mídia, né? Ou até, inclusive, professores de direito tributário. Nós deveríamos aumentar a tributação sobre a renda. Sim, deveríamos. Mas isso não vai substituir através de uma redução da tributação sobre o consumo, tendo em vista essa informalidade que existe no mercado brasileiro. Então, não adianta a gente trabalhar muito com teorias econômicas, né? Sendo que a gente tem que identificar as falhas em termos arrecadatórios dentro do nosso país. Temos comparativos, por exemplo, na Inglaterra, nós temos ali mais de 60%, 70% dos ingleses declarando imposto de renda. E a gente aqui 6% dos CPFs ativos. Imagina para quem não tem CPF, né? E é uma grande realidade dentro do nosso país. Se não me engano, acho que até essa semana, ou semana passada, não lembro exatamente, teve uma comunicação do ministro Paulo Guedes dizendo que dentro de todos os cadastros que o governo federal possuía, né, Bolsa Família, enfim, todos os tipos de benefícios sociais possíveis e imagináveis, existiam ali 38 milhões de brasileiros que o governo federal desconhecia a existência. Desconhecia em absoluto, foram pedir o auxílio do governo federal em relação aí à pandemia, aqueles R$ 600 por mês. Quer dizer, se o próprio governo federal desconhecia a existência de 38 milhões de pessoas que foram lá, que estavam com problema com CPF já estava inabilitado, já estava inativo há muitos anos, e de repente surgiu, né, o benefício, que as pessoas precisam de recursos, né, para sua manutenção. De repente surgiram 38 milhões de pessoas nos cadastros do governo federal que eles desconheciam a existência. Então imagina, esses 38 milhões sequer o governo federal não sabia da existência dessas pessoas. Não que, de repente, aumentou a população do Brasil em 38 milhões, tá, gente? Que o BGE errou em termos estatísticos. Não, não é isso. É 38 milhões de pessoas que o governo federal não tinha registro em absolutamente nenhum cadastro. Nem CPF, nem para nenhum tipo de benefício social, nem absolutamente nenhum programa do governo, nem absolutamente nada. Eram 38 milhões de pessoas desconhecidas no âmbito do governo federal. Isso diz muita coisa. Isso já nos diz muito a respeito dessa informalidade que existe dentro do território nacional. E não há como substituir a tributação sobre o consumo, pelo menos a curto, médio e longo prazo.
Alguma dúvida, pessoal? Algum comentário que vocês queiram fazer? Lembrando que vocês podem me interromper a qualquer minuto, tá? Não ficou... Se ficar alguma coisa não entendida, se vocês quiserem questionar alguma coisa, fazer algum comentário, fiquem à vontade, ok? Fabrício, Sim, essa seletividade é prevista na Constituição? sim, ela é prevista na Constituição. No âmbito do IPI, a seletividade é obrigatória, né? Vou até te falar aqui o dispositivo constitucional. Não estava aqui com a Constituição aberta. Só um minutinho. Constituição Federal. Vamos lá. Constituição, nos ajude. Vamos lá. Está no inciso 1º, parágrafo 3º do artigo 153 da Constituição, em relação ao IPI, tá? Que a gente tem o artigo 153 dizendo: compete à União instituir impostos sobre, a inciso 4º, produtos industrializados, que é o IPI. Parágrafo 3º desse dispositivo: o imposto previsto no inciso 4º, que é o IPI, será seletivo em função da essencialidade do produto. Então, nós temos a nossa previsão constitucional em relação ao IPI. Em relação ao ICMS, como eu disse, é uma faculdade, e aí a gente está no inciso 3º, parágrafo 2º do artigo 155 da Constituição. O artigo 155 diz: compete aos estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre, aí inciso 2º, operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior, ou seja, vulgo ICMS. Parágrafo 2º desse dispositivo: o imposto previsto no inciso 2º, que é o ICMS, atenderá ao seguinte. Ele fala no inciso 3º: poderá ser seletivo em função da essencialidade das mercadorias e dos serviços. A diferença em relação ao dispositivo do IPI é que ele fala que será seletivo, em relação ao ICMS ele fala poderá ser seletivo. Não é obrigatório o ICMS ser seletivo, tá? Só o IPI. Ok? Sim, obrigada. Nada. Bom, temos aqui, em relação às normas constitucionais ou princípios tributários, o princípio da transparência é aplicável aos impostos. Este princípio determina que o contribuinte deve ter conhecimento dos valores que está pagando a título de tributo quando adquire um bem ou serviço. Bom, acho que não preciso nem discorrer muito a respeito da transparência, tendo em vista que ela não existe, né? Ninguém sabe efetivamente em relação aos impostos qual é a carga tributária efetiva daquilo que está comprando ou contratando em termos de serviços, né? Nós não temos simplesmente a menor ideia. Houve aí uma tentativa através do Código de Defesa do Consumidor, através, enfim, de algumas normas consumeristas, normas de informação para o mercado consumidor, no qual, na aquisição de produtos e serviços, no cupom fiscal, na nota fiscal, a título meramente informativo, deve-se indicar ali basicamente os tributos incidentes sobre as aquisições de produtos, né, e serviços. Então, hoje em dia, você pega um cupom fiscal de um produto comprado no supermercado, alguma coisa assim, vem lá meramente a título informativo: esse produto tem incidência do ICMS, aproximadamente a alíquota de tanto, PIS/COFINS, a alíquota de tanto, IPI, por aí vai, total da carga tributária meramente informativa seria tanto, o valor do produto tanto. No cupom fiscal vem isso hoje em dia, né? Principalmente no mercado ao consumidor. Mas ali é meramente informativo. Na verdade,
os tributos embutidos nos produtos são até mais do que esses. Nós temos aí, em termos de custeio, né? Você sabe muito bem isso, nós temos que considerar todos os custos incorridos pelas entidades. Então, o imposto de renda da pessoa jurídica, contribuição social sobre o lucro líquido, tem produtos que muitas vezes as empresas têm que pagar royalties pela utilização do intangível, né, da propriedade intelectual no sistema produtivo. E aí, nas remessas ao exterior, a gente tem CID royalties, tem PiscoFins exportação, ISS importação e por aí vai. Então, uma infinidade de custos tributários que existem e aqueles tributos meramente formativos no cupom fiscal são normalmente tributos incidentes diretamente e são tributos incidentes sobre o consumo. Então, a gente não tem efetividade da carga tributária total ali em relação ao produto. Também não é de se esperar que tenha, obviamente, todo o custo tributário da operação, até porque é inviável, é absolutamente inviável e existem tributos que a gente entraria numa situação muito cíclica. Eu vendo o produto, obtenho renda, essa renda, né, esses recursos financeiros, essa receita de venda de produtos vai numa DRE, como você sabe muito bem, que pode ou não representar uma lucratividade em termos de DRE, a depender da atividade empresarial, a depender das opções de investimento, a depender das origens das aplicações dos recursos. Tem N variáveis e não simplesmente a atividade operacional da empresa. Pode ser que ela tenha uma atividade operacional bastante lucrativa, mas pode ser que essa empresa seja maluca, realize operações no mercado financeiro de forma meramente especulativa e tenham perdas de rendimentos financeiros enormes, o que pode, em termos de DRE, praticamente zerar a lucratividade. E seria uma situação cíclica, né? A venda desse produto constituiria a receita bruta da empresa, eu teria que calcular o imposto de renda e teria que dividir sobre o produto que foi vendido no passado para ver o custo. Mas eu estou falando de um produto que é vendido posteriormente, quer dizer, eu não consigo fazer esse cálculo de toda a carga tributária incidente na operação. Então, normalmente são apresentados os tributos incidentes sobre o consumo. De novo, meramente informativo, né? É engraçado, pelo menos, ver que nossa carga tributária é extremamente elevada, ainda que seja meramente formativa, dentro desses cupons fiscais. E quando nós vamos em países como os países europeus ou os Estados Unidos, que tem ali um IVA muito bem estruturado, né, um VAT muito bem estruturado, quando você compra um produto, você sabe exatamente qual que é a carga tributária especificamente em relação ao consumo. Você vai identificar lá como 5%, 10% no máximo, uma média de 8%, 6%. E o que é mais interessante, principalmente nos países europeus, é que todos os produtos que você adquire e não sendo residente na Europa, você tem direito à restituição do VAT quando você sai no aeroporto. Então, para quem aí já foi na Europa, ou quem ainda pretende ir na Europa, né, e como um planejamento futuro de férias, não se esqueçam de que, se forem comprar alguma coisa, uma blusa, algum produto, obviamente, não de consumo imediato, né? Não uma Coca-Cola, não é isso. Roupa, alguma coisa assim, vocês podem, nas lojas, pedir o VAT Refund, né? Que é a restituição do VAT. As lojas vão pedir seu passaporte, você vai mostrar, você é brasileiro, ou seja, você não tem residência em nenhum país europeu. Eles vão preencher um formulário, emitir a nota fiscal, vão preencher um formulário para que você tenha direito a se restituir desse imposto incidente na operação de consumo. Quando você chega no aeroporto, no dia que você for voltar ao Brasil, vai ter lá um guichê, em todos os países europeus tem, de restituição do IVA, restituição do VAT. E você apresenta o passaporte, as guias, vem um fiscal aduaneiro, dá uma carimbada lá no seu formulário, e aí você vai depois para um lugar onde eles fazem a restituição para vocês em dinheiro, já na área de embarque, né, internacional, faz a restituição em dinheiro,
ou a restituição cai no seu cartão de crédito. Professor, Sim? uma dúvida. Ultimamente, principalmente restaurante, mas eu também estou vendo grandes lojas como a Magazine Luiza, que estão Lojas oferecendo varejistas. chargeback. Isso, varejista. Que estão oferecendo um chargeback. Seria a mesma operação de restituição sobre o consumo, ou eu estou falando uma coisa totalmente diferente? Você diz essas operações de empresas varejistas que eles chamam de cashback, né? Se você compra um produto, Isso. eles devolvem dinheiro. Não, isso, Mariana, não tem a ver com tributação, não, tá? Isso é uma operação eminentemente comercial. Isso é um tipo de produto que já existe há muitos anos no exterior. Principalmente para as empresas de cartão de crédito e as instituições financeiras. É muito comum nas instituições financeiras lá no exterior. Empresas de cartão de crédito e instituições financeiras. Por exemplo, se você faz aquisição de um produto, não sei, chega um certo momento, a Nike, por exemplo. Se você comprar produtos Nike, você ganha 10% de cashback. Ou seja, você compra e você ganha 10% de desconto. Na verdade, sim, é uma operação eminentemente financeira. Eles podem devolver em dinheiro para você na sua conta, pode devolver em crédito, no cartão de crédito. Mas basicamente eles estão te dando um desconto no fim das contas, né? Se você comprar o produto, você ganha, no fim das contas, 10% de desconto, 5% de desconto. É uma Entendi. operação. Então não tem nada a ver com a questão de tributação que eles poderiam estar te devolvendo. Não tem. É uma operação eminentemente comercial e visando fidelização de clientes. Não, tá bom. Não tem a ver com tributos. Por nada, Mariana. Fique à disposição, fique à vontade de fazer perguntas. Tá bom. Obrigada. Nada. O Enzo fez um comentário aqui. Bom dia, professor. Eu já ouvi falar muito sobre a reforma tributária não ter muito sentido sem uma reforma administrativa. O que o senhor pensa sobre essa relação? Bom, assim, vamos lá, Enzo. A reforma tributária visa especificamente, tá? Ela não é uma reforma tributária total, integral. Essa reforma tributária é uma reforma em relação aos tributos incidentes sobre o consumo, tá? Então, o que está sendo discutido hoje é uma reforma vinculada à tributação sobre o consumo, substituindo. Aí existem algumas propostas, tá? Uma delas substitui o IPI, ICMS, ISS, PIS e COFINS, são 5 tributos, né? Do âmbito federal, municipal e estadual, que são os tributos normalmente incidentes sobre o consumo, substituindo eles sobre um IVA ou um VAT, né? Um imposto sobre valor agregado, não cumulativo, com uma carga tributária mais simplificada. A reforma que o governo propôs foi a criação do CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que simplesmente unifica o PIS e COFINS, só. O que, na verdade, em termos práticos, já é a realidade, né? Ninguém fala de PIS separado de COFINS. Todo mundo que trabalha no meio fiscal sabe que a gente fala de PIS e COFINS. É a mesma porcaria, a mesma legislação, inclusive em termos de apuração, é a mesma obrigação acessória, chamada EFD PIS e COFINS, Legislação Fiscal Digital PIS e COFINS. É a mesma coisa. Então, o governo não está fazendo nada de diferente. Mas a reforma tributária que realmente está aí mais em discussão e mais avançada é a substituição desses tributos, esses 5 tributos, por um imposto único sobre o consumo. Já a reforma administrativa, eu te confesso, Enzo, assim, que eu não li profundamente a reforma administrativa. O que eu vi da reforma administrativa foi o que eu obtive de informações no mercado, tá? E o que me foi comunicado em termos de reforma administrativa era que, em relação ao funcionalismo público, principalmente, não haveria estabilidade de empregos mais, né? Você teria ali apenas algumas
algumas carreiras específicas que teriam a estabilidade, né? Aí, se não me engano, era carreiras vinculadas à segurança pública, enfim. E a partir de então, o funcionalismo público federal, eu não sei dizer se também essa reforma administrativa atingiria estados e municípios. Eu também não sei, porque apesar da gente ter uma modificação aí constitucional a respeito da estabilidade, obviamente as legislações estaduais e municipais deveriam também sofrer reformas administrativas para acompanhar o que é decidido no âmbito federal. Reforma administrativa visa mais, pelo que eu vi, focado mais nessa questão da estabilidade, ou seja, quando o governo está em restrição econômica, vai mandar funcionários públicos embora, fora aqueles poucos que vão manter sua estabilidade. Não vejo uma coisa a ver com a outra, tá? A reforma tributária ela visa dar uma simplicidade na tributação sobre o consumo, criar de forma eficiente um IVA, criar um tributo sobre o consumo efetivamente não cumulativo, porque os que a gente tem aqui não aplicam essa regra da não cumulatividade. O ICMS e o IPI são tributos altamente cumulativos, apesar de obrigatoriamente pela Constituição serem não cumulativos, a gente tem sistemáticas de apuração do ICMS que são absolutamente cumulativas, como o ICMS submissão tributária. O ICMS-ST é extremamente cumulativo em toda a cadeia produtiva e é um caos, principalmente quando empresas fazem operações interestaduais e aí quebra a substituição tributária, depois pedir a restituição, ressarcimento para o governo estadual. Não acontece e por aí vai. Além dessas alíquotas diferentes, seria uma loucura tributar a origem em vez de... tributar a origem em vez de tributar destino. Nenhum tributo não cumulativo faz isso, quer dizer, a gente tem erros crassos em termos de apuração de tributação sobre o consumo e desrespeito à não cumulatividade. A reforma tributária visa resolver esse problema específico da tributação sobre o consumo, que é um tributo não cumulativo por essência. Não tem a ver com a reforma administrativa, tá? A reforma administrativa é com outro objetivo. O objetivo em tempos de restrição econômica dos estados, eles mandarem embora funcionários públicos. Minha opinião a respeito da reforma administrativa, não vejo um grande problema com o fim da estabilidade. Eu não acho isso tão problemático assim. Estabilidade como o funcionalismo público tem no Brasil, não existe em nenhum outro lugar do mundo, né? Não vejo nenhum problema em acabar com a estabilidade. Até porque, se também acabar com a estabilidade agora, vamos ser bem sinceros em termos práticos, não vai ter grandes efeitos no governo federal, porque está proibido concurso público de qualquer forma mesmo. Já tem anos que não existem concursos públicos federais. Tem aí 2 anos, se não me engano, que não tem concurso público. Então, quer dizer, quem foi entrar, os que já entraram na carreira, obviamente, são estáveis. Ou seja, hoje o funcionalismo público federal da ativa, todo mundo é estável, não pode retroagir reforma administrativa. Só seria aplicável para os novos entrantes, né? E aí, para os novos entrantes, já não tem concurso público há um bom tempo e não tem previsão de ter por um bom período de tempo. E o governo federal, querendo ou não, vem investindo cada vez mais em tecnologia para prescindir de funcionalismo público. Então, não sei se vai ter um efeito positivo. Quer dizer, não terá efeito positivo a curto, médio prazo. E também acho que a longo prazo não. Só a longuíssimo prazo, quando começarem a abrir os novos concursos, quando realmente precisar de novos funcionários públicos, o que a gente tem visto que
Não sei, acho que não vai rodar. Cada vez mais a inserção de tecnologia reduz sensivelmente a necessidade de concurso público, de funcionalismo público. Posso dizer, por exemplo, no âmbito da fiscalização tributária, Receita Federal, quantidade de auditores fiscais da Receita Federal que se aposentaram, né, quando começou as discussões sobre a reforma da Previdência, foi gigante, não teve reposição. Se não me engano, eu vi algumas informações assim de orelhada, tá? Não sei, mas de 3 a 6 mil auditores fiscais se aposentaram e não teve concurso. Será que a Receita Federal precisa? Acho que não. Investiram pesadamente em termos tecnológicos, hoje as fiscalizações são todas conduzidas por inteligência artificial. Hoje, qualquer erro em termos de obrigação acessória, enfim, a Receita Federal já manda o comunicado para o contribuinte automaticamente, sem a necessidade de um auditor passar a mão, e eu acho que está indo muito bem, assim. Não vejo a curto, médio e longo prazo efeitos positivos para o governo, não. Mas, enfim, são coisas diferentes. No fim das contas, obviamente, tudo converge para o caixa do governo, né? Reforma tributária, qual que vai ser o impacto em termos de arrecadação? E a reforma administrativa, qual que vai ser o impacto em termos de liberdade de demissão e contratação pelo governo federal? No fim das contas, converge para o caixa do governo, né? Mas são coisas absolutamente separadas. E, assim, até de certa forma um pouco cansativo ver a mídia e ver grupos de interesse se manifestando a respeito desses temas, assim, sabe? É cansativo porque existem muitos grupos de interesse que são contra a reforma tributária, principalmente vinculados a quem se beneficia de um sistema complexo, de um sistema além de complexo, com vários níveis, né, de atuação governamental. A gente tem município, a gente tem estados, a gente tem união. Quer dizer, quando a gente começa a simplificar os processos, muitos profissionais que dependem dessa complexidade vão perder seu ganha-pão, né? Então, existe aí grupos de interesse pesadíssimos aí nisso, né? E, querendo ou não, quanto mais confuso o sistema tributário, quanto mais complexo o sistema tributário, mais fácil é para grupos de interesse, eu digo empresas, né, pedirem benefícios próprios, né, para se diferenciarem no mercado, terem um diferencial em relação ao seu competidor de mercado, né. Então, complexidade auxilia nesse sistema, né. Complexidade auxilia um varejista que esteja ali vinculado ou direcionado com o governo federal pedir um benefício fiscal, enquanto outro varejista que mete a ripa no governo não vai conseguir. Ou é mais fácil pedir um financiamento via BNDES quando eu estou alinhado com os interesses do governo em relação ao meu competidor. Desculpa, pessoal. Então, assim, quanto mais complexo o sistema, melhor é para os grupos de interesse. Quanto mais simplificado, as coisas ficam mais difíceis, né? Eu não tenho muito ali o que fazer com o governo, né? E aí ficam tentando empurrar essas histórias, sabe? Que a reforma tributária, você fala, não adianta. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. São coisas absolutamente diversas. Mas a reforma tributária deveria também fazer uma reforma completa. Não deveria, porque assim, aí a gente começa a ter custo político, aí a gente começa a ir em outra esfera de discussão, que é o custo político para se fazer uma reforma tributária. O custo político é muito elevado, você vai mexer em muitos grupos de interesse, vai mexer com
com muita coisa. Então, o custo político para quem aprova uma reforma tributária é muito elevado. Você tem que ter assim, uma tempestade totalmente favorável. Quando a gente fala tempestade, são tantas variáveis, né, complexas, favoráveis para aprovar alguma reforma tributária mínima que seja. Se você quiser colocar tudo no balaio, não vai rodar. Não vai. E a reforma tributária que estão em discussão é tributação sobre o consumo. Quer também discutir as ineficiências da tributação sobre a renda? Beleza, faça no fórum adequado. Vá lá, propõe um projeto de lei que vai fazer reforma da tributação sobre a renda, vai torná-la menos regressiva, vai tornar mais progressiva, vai tributar a renda, tentar, né, tributar a renda de pessoas mais abastadas e por aí vai. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A gente está falando de tributação sobre o consumo. Não tributação sobre a renda, não tributação sobre a propriedade, não tributação sobre IGF, não questão de IGF, Imposto sobre Grandes Fortunas. Esquece, são outras coisas. É tributação sobre o consumo que está sendo discutido. E aí a gente vê esses papos assim, sabe? Nossa, então tem que fazer reforma ampla. Não vai rolar, gente. Não tem como. Não tem como. Não tem jeito. É impossível, em termos políticos, fazer uma reforma ampla do sistema tributário. A reforma tem que vir por partes. Tem que ser primeiro o consumo, que é aquilo que impacta o nosso bolso diretamente. E não só o nosso bolso, mas também ao mais pobre. As pessoas acham que tributação sobre o consumo não é dar efetividade numa tributação mais elevada para ricos. Não, é mentira. Se nós fazemos uma tributação coerente em termos de consumo, nós vamos conseguir arrecadar mais tributo dos ricos. Porque o consumo dos ricos é um consumo de valores agregados bem maiores. O rico compra um Rolex de 100 mil reais, quer dizer, se a gente está falando aí de uma alíquota sobre o consumo de 20%, a gente está falando de 20 mil reais no bolso do governo estadual, federal e municipal. Quer dizer, então a gente está falando de tributação significativa e que auxilia o governo na tributação sobre os mais ricos, né? E auxilia em termos arrecadatórios para depois aplicação em programas sociais, em auxílio aos mais pobres. Então, não, uma coisa não tem a ver com a outra e muito cuidado com aquilo que vocês escutam, principalmente nos jornais, principalmente de pessoas aí que representam um grupo de interesses. Tomem cuidado quando eles falam alguma coisa de reforma tributária. Tomem muito cuidado, principalmente advogados tributaristas, tá, gente? Advogados tributaristas estão preocupados com a reforma tributária. A reforma tributária sobre o consumo, porque, né, vão perder ali muito do seu ganha-pão, né? Tudo bem, Enzo? Não sei se eu respondi a sua questão. Ok, Enzo, combinados. Bom, dando continuidade então à nossa disciplina de Direito Tributário, vamos falar um pouquinho de uma situação disciplinada nos nossos dispositivos constitucionais tributários, que são conhecidas como as imunidades, né? Que é uma continuidade da nossa aula sobre limitações ao poder de tributar, né? O que se caracteriza a imunidade, né? É uma exclusão constitucional de determinados fenômenos econômicos ou pessoas do poder tributário do Estado. Ou seja, né, trocando em miúdos, é a absoluta impossibilidade de tributação de determinado fato econômico ou pessoa por força da exclusão constitucional delimitando o campo tributário. As imunidades aí têm como pressuposto a proteção dos direitos fundamentais em face do poder tributário do Estado, constituindo limitação ao poder de tributar por limitar o campo de atuação
dos estados. Quando a gente fala estado, de novo, estado no geral, tá? Aí União, estados e municípios, obviamente. Né? Com relação aos impostos, é interessante que a imunidade é sempre em relação aos impostos, tá? Nossa Constituição estabelece os seguintes casos de imunidade. A gente tem imunidade recíproca, que é o artigo 150, 6A, parágrafo 2º e 3º da nossa Constituição, que veda a instituição de impostos que incidam sobre patrimônio, renda ou serviços dos integrantes da Federação, União, Estados, Distrito Federal e municípios. O que significa isso, né? Significa que a União não pode tributar o patrimônio, renda ou serviços dos estados e do Distrito Federal e dos municípios. A mesma coisa, estados, Distrito Federal e municípios não podem tributar patrimônio, renda ou serviços da União. E nem municípios podem tributar patrimônio, renda ou serviços da União e nem dos estados e Distrito Federal. Significa que os entes públicos não podem se tributar. Basicamente, trocando em miúdos, é isso. Ou seja, o município não paga imposto de renda. O estado não paga imposto de renda. União Federal, quando emite passaporte, né, porque é competência da Polícia Federal, ou seja, a União é competente para emitir o passaporte, há, obviamente, uma prestação de serviços. O município não pode cobrar ISS da União pela emissão de passaportes. Os estados emitem, por exemplo, identidade, carteira de identidade, e emitem também a CNH. O município não pode cobrar aos estados e Distrito Federal ISS pela emissão de documentos de identidade. Então, da mesma forma, a gente tem prédios da União Federal, por exemplo, a Unifesp. Tudo bem, não é um exemplo muito bom, porque aquele prédio da Unifesp é Osasco alugado. Mas vamos pegar o prédio da Unifesp que fica ali na Sena Madureira, né? Aquele prédio é realmente da Unifesp. Não sei se todos já foram, mas é o prédio onde fica a reitoria, né? Em frente não, né? Muito próximo do Parque Ibirapuera. Aquele prédio é da Unifesp, é um prédio da União Federal. Não pode o município cobrar IPTU do prédio da União. Afinal de contas, a gente está falando de imposto sobre patrimônio, IPTU é sobre patrimônio, renda ou serviços. A lógica por trás disso é respeitar, né, o pacto federativo, de forma que os tributos não sejam utilizados como meio de coação entre os diferentes entes públicos, né, os integrantes da federação. Por exemplo, vamos imaginar a situação atual em termos governamentais, né? Nós temos aí o presidente da República que representa certos interesses. Vamos imaginar que nós temos aí um estado que seja tem a participação de um governo que seria ali não filiado aos interesses do governo federal. A União poderia forçar execuções fiscais, penhoras e etc. contra esse Estado, esse ente público que não está alinhado com seus interesses. Então, de novo, é aquela discussão de usar o tributo ou a arrecadação tributária ou a força da arrecadação tributária como meio de coação. E o que a nossa Constituição prevê e tenta impedir é exatamente isso. Aí vocês podem perguntar, professor, mas isso é meio que óbvio, né? Será que existe na prática conflitos desta natureza? Olha, infelizmente existem muitos conflitos vinculados à questão da imunidade recíproca. E posso indicar alguns para vocês, que vocês podem pesquisar aí na internet rapidamente. E caso, inclusive, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Áreas aeroportuárias, por exemplo. As áreas aeroportuárias, ou seja, áreas de aeroporto, eles são áreas da União Federal. São áreas de controle, posse e propriedade da União Federal. E ela faz essa administração aeroportuária através de uma autarquia que é chamada Infraero, né?
que é da infraestrutura aeroportuária. A Infraero, ela é responsável pela administração da área aeroportuária, tudo ligado à União. Até um tempo atrás, até hoje, na verdade, é muito comum municípios cobrarem IPTU de área aeroportuária. Inclusive, há pouco tempo atrás, de forma assim, bem recente, se não me engano, no fim de 2019 ou início de 2020, não tenho certeza, mas é uma dessas datas. Acho que Guarulhos é uma prefeita, não é? Me corrijam se eu estiver errado. É prefeita em Guarulhos, né? A prefeita de Guarulhos, ela falou que queria cobrar ISS do aeroporto, desculpa, ISS não, IPTU do aeroporto de Guarulhos. Falou que ia cobrar. E deu na televisão, porque o aeroporto de Guarulhos, eu lembro que ela deu uma entrevista na televisão, algum comunicado, porque o aeroporto de Guarulhos não paga IPTU, que é um absurdo, a gente já fez cobrança e eles não pagam. Gente, questão básica tributária, caramba. Unidade recíproca, não pode cobrar IPTU de área aeroportuária, não pode. Não pode, é da União Federal aquilo lá, você está cobrando IPTU de área da União Federal. Seria a mesma coisa da União Federal falar, tudo bem, eu vou pagar o IPTU do aeroporto de Guarulhos, então agora você vai me pagar imposto de renda no município de Guarulhos. Chega a ser bizarro. E posso falar para vocês que assim, é muito comum municípios cobrarem IPTU de área aeroportuária. Você vai ter lá milhões de decisões junto ao Supremo Tribunal Federal dizendo que não pode cobrar IPTU de área aeroportuária. O município também cobrando ISS da Infraero, porque toda vez que nós fazemos um embarque para viagens de avião, tem lá uma cobrançazinha de uma taxa da Infraero, pela administração da infraestrutura aeroportuária. O município já tentou cobrar ISS sobre aquela taxa. Você está prestando serviço. Não, sim, ninguém discute que a Infraero presta um serviço. A discussão é outra. Tem imunidade recíproca? Não tem, afinal de contas a Infraero é uma autarquia do governo federal, ou seja, a gente está falando de União, não existe Infraero, existe União Federal. Nós temos outras situações também, essas um pouco mais interessantes. Os estados, há um tempo atrás, tentaram cobrar IPVA de carros dos Correios. Como todos sabem, Correio também é da União Federal. Atividade privativa da União Federal. Os Correios se constituem aí também da União Federal. E tem Correios para fazer tem carros para fazer as entregas. E os estados já tentaram por várias vezes cobrar IPVA dos veículos dos Correios. E, de novo, bateu no Supremo Tribunal Federal dizendo, olha, os Correios praticam de forma privativa atividade de Correios e Telégrafos do território nacional, é da União Federal, não tem competidor de mercado, ou seja, não posso tratar os Correios como uma empresa privada. Logo, a imunidade recíproca, tendo em vista que o carro é uma propriedade da União Federal, os Correios da União Federal por consequência, e aí a gente estaria afrontando a imunidade recíproca, descumprindo essa imunidade recíproca em caso de cobrança de IPVA. E não é nenhuma novidade, tá, gente? Continuamente esses temas continuam aí a aparecer no cenário do judiciário. Municípios, estados e Distrito Federal tentando cobrar alguma coisa, algum tributo aí da União Federal. Ok? Então, beleza? Bom, outra imunidade especificada na nossa Constituição é templos de qualquer culto. Artigo 156, a linha B e parágrafo 4º da nossa Constituição Federal, que veda a instituição de impostos sobre os templos, né? A vedação engloba todo culto de
natureza religiosa. O fundamento por trás disso é que a República Federativa do Brasil é um Estado laico, sem religião oficial, no qual vigora o princípio da liberdade religiosa. Está no nosso artigo 5º, inciso 6º ao 8º da Constituição Federal. A imunidade tem por objetivo evitar benefício a determinada ordem religiosa em detrimento das demais. E aí, de novo, a imunidade de impostos, tá? Impostos. Então, impostos sobre renda, patrimônio e serviços. Logo, igrejas não pagam IPTU. Logo, igrejas não pagam imposto de renda. Logo, igrejas não pagam IPVA. Logo, igrejas não pagam ITR. Igrejas não pagam ISS. Então, todos os impostos, espécie tributária impostos, não têm sua cobrança sobre cultos, né? Áreas de igreja, etc. e tal. Ah, professor, mas tentam cobrar? Tentam. Demais. O município tenta o tempo todo cobrar IPTU de templos de qualquer culto, né? Tenta de todas as formas possíveis cobrar IPTU. E tem algumas discussões que são bastante interessantes. Teve uma discussão que uma vez caiu no Supremo Tribunal Federal, que foi um município, inclusive em Minas Gerais, que observou a seguinte situação, né? Era um município no interior de Minas, no qual tinha lá uma igreja da religião católica, e uma área contígua à igreja tinha um cemitério. É muito comum, né? Nas cidades do interior, até de São Paulo também, no interior do Brasil inteiro, você tinha cemitérios, a área de cemitério conectada com a área da igreja. Da igreja católica. E no interior ainda é costume fazer o enterro das pessoas ainda nesses cemitérios, que é essa área conectada com a igreja. Inclusive, esses cemitérios são de administração da igreja católica, tá? A discussão que o município uma vez entrou, ele viu que, obviamente, para enterrar uma pessoa nessa área do cemitério da igreja, é claro que a igreja cobra ali um valor para enterrar a pessoa ali nessa localidade. Assim como também cemitérios privados, né? Os cemitérios privados cobram. Eles cobram um valor para você comprar ali a área para enterrar a pessoa. Além disso, eles cobram uma taxa de administração para poder fazer manutenção na área do túmulo, etc. O que esse município observou é que a igreja católica, em dado município, não lembro exatamente qual, sei que é no interior de Minas Gerais, observou que a igreja católica cobrava para enterrar as pessoas na área do cemitério. Ela falou, bom, ok, nós temos aí a imunidade em relação à área do templo, da igreja eu não vou cobrar IPTU. A igreja realmente é ali onde se pratica a religião, etc, etc. Mas o cemitério eu vou cobrar, porque o cemitério não é um templo, né? Não é área onde eu exerço a minha religião. Ela é uma área, inclusive, que tem exploração comercial. A Igreja Católica obtém recursos financeiros ali na venda de túmulos, etc, etc. Então, logo, não é uma área que é protegida pela imunidade constitucional em relação à liberdade religiosa, aos templos de qualquer culto. E eles fizeram a cobrança do IPTU sobre essa área do cemitério. Vocês acham correto, gente? Gostaria agora de algumas manifestações para ver se não tem pessoas dormindo. Eu sei que o Enzo não está dormindo, né? Com a câmera desligada. Eu acho que faz sentido. Ó, a Mariana está acordada. Você acha que faz sentido, Mariana? Porque aí você tem, como você falou, tem a divisão, onde é parte do cemitério tem exploração comercial, né, pela venda de túmulos, até mesmo dentro do
o cemitério tem lojinhas em que você pode comprar diversas velas, enfim, as coisas do cemitério, e não faria sentido estar dentro da imunidade tributária para a questão de culto, porque você não faz nenhum culto bom, ali. não é um. Você não exerce sua religião no momento que você enterra alguém, não sei. A Gabriela tá dizendo que acha que não faz sentido a cobrança do IPTU. Correto, Gabriela? Fazer uma manifestação via áudio. A Lilian falou que acha que não faz sentido. Ou tributa tudo, ou nenhum dos dois. Também acho, porque a Luísa, né? Também acho porque mais que você possa rezar no cemitério, os cemitérios ganham bastante comercialmente, né? Um detalhe importante, eu estou vendo algumas manifestações, essa argumentação da exploração comercial foi uma argumentação que o município levantou, tá? Para cobrar o IPTU. Eu não sei, aí pensando juntamente com vocês, tá? Eu não sei se exploração comercial ou não é um requisito para imunidade, né? O que a imunidade especifica na Constituição é liberdade de culto. Agora, a forma como você vai fazer essa liberdade de culto é variável de acordo com as religiões, né? A gente vê aí algumas situações no qual a expressão da religião pressupõe, talvez, abnegação de patrimônio em favor da igreja ou não. A gente vê algumas situações nesse sentido, né? E aqui, vamos dar o nome aos bois, né? Igreja cristã e igreja católica. Ambas recebem muitos recursos financeiros dentro da sua atividade de culto. Se isso é moralmente correto ou não, já são outros 500, no qual eu não me nego a entrar, porque religião e futebol a gente não discute, né? Senão sai morte. Mas as religiões cristã e católicas, a gente vê claramente aí obtenção de recursos financeiros absoluta, né? Então, não sei, eu não sei. Realmente não sei se a questão comercial é influente na decisão de dar ou não a imunidade. Até porque também, se a gente for pensar, as igrejas, elas precisam... Elas têm custos, né? Não adianta, elas têm custos, elas têm coisas a pagar. Energia elétrica. A gente está pensando só em termos de impostos, né? Mas as igrejas consomem, né? As igrejas precisam de alguém para fazer uma limpeza, então contrata pessoal da limpeza, muitas vezes tem que manter o patrimônio, às vezes tratam-se de patrimônio histórico, né? E você tem ali um custo para a manutenção desse patrimônio histórico. A gente tem igrejas da religião católica, tá? Centenárias. Você vai em Ouro Preto, igreja de 300 anos, igreja de 200 anos. E aí a gente tem um patrimônio histórico que deve ser mantido. Que cobram para entrar também. E cobram para entrar, exatamente, para manutenção da igreja. Você tem igreja, por exemplo, lá em São João del Rei, São João del Rei não, Tiradentes, em Minas Gerais, que é a igreja matriz, esqueci qual que é, a matriz de não sei o quê. A igreja é linda, você entra na igreja, a igreja tem ouro na parede inteira, assim. Ela tem não sei quantas toneladas de ouro, ela só perde para a igreja, sei lá qual, lá em Salvador, que é a igreja que tem mais ouro no mundo, né? A primeira do mundo, essa de Salvador, na parte baixa da cidade, e essa segunda de Tiradentes. E aí você tem uma manutenção caríssima e se paga para entrar, como a Mariana comentou. E por aí vai, né? Então, assim, essa exploração comercial propriamente dita, eu não vejo como um grande problema. Não vejo isso como relevante para afastar ou não a imunidade tributária. Mas é o ponto que a Mariana colocou muito bem, e foi um ponto que foi bastante discutido no Supremo Tribunal Federal, e não estou falando que eu estou de acordo, tá, Mariana? Com o que o Supremo Tribunal Federal decidiu.
Mas foi um ponto que eles discutiram bastante. Eles falaram, bom, acho que o que a gente tem que discutir, na verdade, será que as áreas de cemitério são áreas de culto, né? De qualquer espécie? Será que o cemitério é uma área de culto? Porque se for uma área de culto, acabou. Não tem o que discutir. Apesar de ser explorado comercialmente, se for área de culto, está dentro da área de culto e, portanto, a gente não pode decidir pela incidência dos impostos. E a Mariana deu uma observação dizendo, olha, ele não é uma área de culto. O que os ministros do Supremo Tribunal Federal decidiram, tá? Não estou falando que eu estou de acordo, é que o cemitério é área de culto. Eles entenderam que é área de culto aos mortos e que, inclusive, esse culto aos mortos, ela precede, em muitos séculos, as religiões católicas, cristãs. Você tem ali as religiões pagãs, né, que já prestavam as suas homenagens aos mortos. E até hoje a gente tem aí alguns festivais que são pagãos, mas que fazem culto aos mortos, como o Dia dos Mortos lá no México. E tem aí, né, uma galera que tem tatuagem de caveira mexicana. O que é aquela caveira mexicana? É histórica, né, de culto aos mortos. E aí você vai na época romana, que você tinha que enterrar os mortos, colocar as moedas nos olhos para pagar o barqueiro, né, para poder transportar a alma daquela pessoa. E você tem, enfim, diversas religiões pagãs que sempre fizeram o culto aos mortos, o culto à memória dos mortos. Você tem, por exemplo, budismo, você tem muitas religiões, o hinduísmo, nossa, essa é difícil, zoroastruísmo. Você tem muitas religiões que fazem esse culto aos mortos. E a conclusão que eles chegaram é que a religião católica, no fim das contas, ela tem certos ritos, obviamente próprios, mas coisas, né, de cunho de culto que são um pouco misturadas com religiões que as antecederam. E, portanto, as pessoas sim usam a área de cemitérios para culto. Vão lá no dia de finados, por exemplo, né? Dia de finados é um dia que você vai prestar as suas homenagens às pessoas que faleceram da família, e aí os cemitérios ficam cheios, etc. E tal. Então, no entendimento dos ministros do Supremo é que, sim, a área de cemitério é área de culto e, portanto, estaria abarcado pela imunidade recíproca. Não sei, é uma questão um pouco complexa, né? Um pouco... E a Gabriela até fez um comentário aqui que é muito semelhante a que os ministros entenderam, que para muitas religiões o enterro faz parte do que prega a religião. Tanto que existe uma oração antes, um culto. É verdade, você tem ali, né, inclusive a presença de um padre, por exemplo. Eu estou falando de religião católica que eu conheço mais, tá? Não vou, obviamente, nem tenho condição de falar de outros cultos religiosos. Assim. Mas você tem, sim, verdade, você tem um culto vinculado ali às pessoas que faleceram. E eles entenderam, portanto, que era uma área de culto e aí tinha imunidade recíproca, assim. Desculpa, imunidade de liberdade de culto. Agora, teve uma pergunta do Enzo aqui que eu achei bastante interessante. Ele falou, professor, sobre esse assunto dos templos, casas de maçonaria entram nessa imunidade tributária? Eu achei bastante interessante esse comentário, essa pergunta que você fez, Enzo. Aí a gente teria que partir de algumas questões, né? Maçonaria é uma religião, né? A gente teria que partir desse pressuposto, se maçonaria é uma religião. Afinal de contas, é templos de qualquer culto, né? E culto entendido em termos de prática religiosa.
Tanto é que, por exemplo, áreas de religião de matrizes africanas têm os mesmos benefícios. Então tem que ser assim, tem que ser considerado como uma religião. Tem que ser considerado como um culto no sentido de prática religiosa. E pelo que eu sei da maçonaria, tá? Posso estar errado, eu não sou maçom, mas o que eu sei da maçonaria é que ali não é uma área de culto, né? Não é uma área onde se pratica religião. Na verdade, a maçonaria, inclusive, aceita pessoas de todas as religiões. Você pode ser católico, você pode ser cristão, você pode ser hinduísta, zoroastrista, muçulmano, não importa a sua religião. Eu sei que para a maçonaria você tem que ter uma religião, você tem que acreditar em Deus, você tem que ter alguns requisitos, e um deles é ter uma religião. Mas ali não é uma área de prática de culto, é um local onde, vamos dizer assim, existe ali uma comunidade com um objetivo igual, um objetivo em comum. Então, a maçonaria não é uma prática de culto. Agora, não te confesso que eu nunca pesquisei para saber se houve já alguma tentativa da maçonaria de entrar com ações judiciais dizendo que não, minha área é de culto, sim, eu quero imunidade de impostos, né? Te confesso que eu nunca vi. Fiquei curioso e vou dar uma pesquisada para ver se já houve alguma vez a maçonaria entrando com alguma ação judicial para reconhecimento de imunidade por ser templo de qualquer culto, né? Mas te confesso que eu não sei, fiquei curioso agora, achei essa pergunta bastante interessante. Tem um comentário aqui da Gabriela, que é complicado discutir sem conhecer a religião, por isso acredito que ou taxa tudo ou não taxa nenhum desses ambientes. Não tem como, tá, Gabriela? Como eu já tenho a imunidade prevista constitucionalmente, não tem como ser diferente. É imune à área das igrejas, onde é exercício do culto. O que os municípios tentam fazer são as áreas cinzentas, né? Aquilo que eu posso discutir. A área da igreja não tem discussão. A área da igreja é imune e acabou. O cemitério, eles tentaram ali empurrar uma interpretação a respeito da área do cemitério. A Celine fez um comentário aqui, acredito que com a não cobrança deveria ser feita uma auditoria dos valores adquiridos e gastos. Celine, onde tem imunidade, a aplicação propriamente dita dos recursos nesse caso é indiferente, tá? Porque o que se veda é tributar ambientes onde existe culto religioso. O pressuposto ali é um culto, é uma área de culto? Então a gente não vai tributar, não tem como tributar porque é imune a impostos. Eu não tributo nem a renda, nem patrimônio, nem serviço. Ponto. Essa que é o pressuposto dessa imunidade, tá? Se é reconhecido como religião, não tem muito o que debater. Nem a destinação dos recursos, isso é irrelevante, tá? Não é necessário identificar a destinação dos recursos. A Gabriela falou, Edson, sim, digo numa reforma mesmo, mas no cenário atual não daria mesmo. Você diz uma reforma tributária no qual a expressão da religião ela seria tributada, né? A gente vê diversas vezes, principalmente repórteres dizendo, veja bem, mas é reforma tributária, tinha que tributar a igreja. Não dá, não tem como. A imunidade, um detalhe muito importante, tá? A imunidade constitucional ela não é passível de emenda constitucional, a não ser para aumentar. Eu não posso fazer uma emenda constitucional dizendo que a partir de então, templos de qualquer natureza vão pagar impostos. Não tem como. Só se a gente fizer uma nova Constituição.
o que não vai acontecer. Não a curto e médio prazo. Possível fazer aí uma nova Constituição. Mariana fez um comentário. Bom, professor, eu não tenho certeza se a minha seguinte interpretação seja coerente, mas em um cemitério há enterros de diferentes religiões. E dentro de uma igreja católica, por exemplo, não há uma prática de culto que seja diferente da católica. Essa segregação não seria um caminho para interpretar o que deve ser imune à tributação? Você diz que um cemitério privado tem enterros de diferentes religiões. É verdade. Até porque é obrigatório, né, fazer o enterro de pessoas que faleceram. Você não pode, não no Brasil, obviamente, um familiar faleceu e simplesmente decidir colocar ele na sala da sua casa. Você não pode fazer isso. Isso é terminantemente proibido. Eu digo isso, tá, gente? Porque existem algumas matrizes religiosas que fazem isso. Uma vez eu estava vendo, não lembro exatamente onde eu estava assistindo, era um documentário sobre o tratamento dos mortos em diferentes religiões ao longo do mundo. E tem, acho que no Sudeste Asiático, não lembro exatamente qual país, eles consideram que o familiar não faleceu, assim, biologicamente ele faleceu, mas para eles o falecimento só acontece, se não me engano, 1 ano depois. E aí, nesse 1 ano, eles têm que construir, tem que fazer uma festa para o enterro desse familiar. Na verdade, ele é cremado, tá? Mas, enquanto eu não faço a festa, eu não posso cremar a pessoa nem enterrar. Eu tenho que deixar ela dentro da minha casa. E tenho que tratá-la como se viva fosse. E eles tratam como se viva fosse. Então, a pessoa fica lá na sala, eles dão comida, dão bom dia, vão lá, bom dia, tudo bom, não sei o quê, conversa com o cadáver da pessoa. É uma expressão, enfim, da cultura, da religião. No Brasil não pode. Legislação terminantemente proibida. Vamos manter um cadáver dentro da sua casa. Inclusive é crime. Não é só proibido em termos de questão sanitária, mas é crime também. E aí, diferentes religiões acabam sendo obrigadas, ou obrigadas não, vamos colocar melhor. Enterram, né, os seus familiares, os mortos, né? E enquanto que um cemitério da Igreja Católica, você teria uma prática, é o comentário da Mariana, tá? Você teria uma prática específica em religião católica. O cemitério não, professor, a própria igreja. Eu vou explicar melhor o meu comentário. Por exemplo, no cemitério você está enterrando pessoas de qualquer religião. Sim. Só que dentro de uma igreja católica, é um exemplo, você não vai praticar um culto que seja diferente do da católica. Pelo menos eu nunca presenciei. E então, essa segregação de onde você vai praticar o culto, dado a finalidade, enfim, não seria um caminho para você interpretar o que vai ser imune? Bom, vamos lá. Independentemente do culto que é praticado ou não, se é católico ou não, isso é indiferente, tá, Mariana? Assim, independentemente da religião que é praticada em relação ao cemitério, você tem nessa área de cemitério a imunidade porque é praticado um culto, quer seja ele católico ou não. Pelo cemitério ser contíguo a uma igreja católica e ali vão pressupor que vai ser praticado só a religião católica, não é parâmetro. Não, professor. Não é em direção de qual religião, é sim da finalidade. Por exemplo, no cemitério independe da sua religião, mas quando você está fazendo um culto, a religião é um fator predominante. Aqui que você acredita, enfim. E no cemitério, entendi. não. Não, mas os cemitérios privados, tá, Mariana? Não contíguos à Igreja Católica, mas os cemitérios privados também fazem jus a essa imunidade, tá? Não sei se agora ficou claro.
Não é que os cemitérios privados, igual a gente tem, pagam impostos, né, sobre propriedade e só os cemitérios da Igreja Católica que têm esse benefício. Não. Pela decisão do Supremo Tribunal Federal, a área de cemitério é área de culto, independentemente da sua religião. Quer seja um cemitério contíguo a uma igreja católica, quer seja um cemitério privado, cemitério do Morumbi, por exemplo, independentemente, eles são imunes a impostos, porque ali vai se praticar algum culto, qualquer que seja. Agora vamos imaginar, beleza, minha família é toda de ateus. Eu sou ateu, minha família inteira é ateu, meu pai, minha mãe, sei lá, um parente meu faleceu, todo mundo ateu. Não tem religião. Isso é indiferente, tá? Porque, obviamente, para a imunidade tributária, eu vou ter um pressuposto de que, na média, alguém que está sendo enterrado, na média, a maioria das pessoas que estão sendo enterradas ali tem alguma religião. Então, logo, como eu não consigo individualizar, eu pressuponho que a área de cemitério é área de culto. E logo, quer seja ele privado ou contíguo à Igreja Católica, vai ter imunidade tributária. Não sei se agora eu respondi o seu comentário. Tá, com essa questão da individualização fez mais sentido. Eu não consigo Porque eu tava indo mais né? no sentido da finalidade. Assim. Entendi. Tipo, se é ou não praticado um culto naquele túmulo em específico, né? Qual é a finalidade principal de cada ambiente? Não, entendi a sua questão. Assim, o pressuposto é que na média vai se praticar culto ali. Quer seja católico, quer seja cristão, quer seja budista, hinduísta. Na média, um cemitério é um local de culto. Se na média ele é um local de culto, eu tenho que pressupor que ele é todo destinado para culto, tá? Ok, obrigada, professor. Nada, que isso. O Ivan fez uma pergunta, professor, não entendi direito. Cemitérios particulares são cobrados tributos, os cemitérios estão locados à área de uma igreja? Não. Não. Acabei de responder, Ivan. Cemitérios privados também são área de culto e, portanto, não pagam impostos. Bom, a Ingrid fez uma pergunta, professor, não muito relacionado, mas após a morte, ritos de morte, etc., pode-se recuperar o corpo para enterrar em outro local fora do cemitério? Pode, mas você vai ter que ter autorização. Você tem que ter autorização, senão tem um crime. Se não me engano, é vilipêndio de cadáver, alguma coisa assim. Você tem que ter autorização para poder movimentar ossadas, ou enfim, corpos dentro de cemitérios para outras localidades, tá? Mas sim, você pode retirar de um cemitério e destinar para outro cemitério da sua preferência. Mas desde que tenha autorização. Tá, vou devolver a parte. Oi, Ingrid, ó. Ingrid, assim, né? Agora eu fiquei preocupado. Ai, meu Deus. Vocês são muito bobos. Não, eu sei que é brincadeira. Bom, pessoal, vamos dar uma paralisadinha, né? Tomar um café, tomar água e aí voltamos na sequência. Tudo bem? Fechados? Tudo bem, professor. Obrigado, gente. Voltamos daqui a pouco. Vou parar a gravação.